E nós começamos mais uma edição do Liberdade de Opinião indo ao Rio. Mas que elegância, que coisa maravilhosa. Tom sobre tom, não é? É um tom de gravata num rosa um pouquinho mais claro e o lenço num rosa, pelo menos me parece rosa daqui, um rosa salmão, uma coisa absurda. Você é uma espécie assim de... Não vou usar a expressão que eu ia usar aqui, mas é um sujeito elegantíssimo. Você pode usar, o quadro chama-se Liberdade de Opinião. Não, mas é totalmente sua opinião, à vontade. Tanto você minha. como aqueles que Não, mas imagina, inclusive aqueles que nos acompanham aqui diariamente, eu recebo elogios, agradeço por eles, críticas também, às vezes falam, você está se perdendo, ou você isso, você aquilo. Eu só prefiro que a pessoa, quando fizer alguma coisa que relacione o meu nome, ela justifique. Senhoras e senhores, bom dia, Colombo também, obrigado pela sua deferência. Realmente eu estou usando pela primeira vez essa gravata e também esse lenço que tem tom mais alaranjado. Alaranjado. Não, tá belíssimo, é uma elegância suprema e com essa elegância toda nós vamos começar a conversar sobre os assuntos do dia. Vamos lá. E como aconteceu na terça, na quarta e provavelmente daqui muito tempo, o nosso primeiro tema é a CPI da pandemia. Daqui a pouco, Sidney, 52 minutos, a partir das 10 horas da manhã, começa o depoimento do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que é o primeiro integrante do governo Bolsonaro a prestar depoimento. Os outros 2 depoimentos foram de 2 gestores que deixaram o governo Bolsonaro. À tarde, está previsto o depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Para a semana que vem, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, convocou Fábio Weingarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação do governo, além do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. E também, nós vimos agora há pouquinho, o diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. A direção da Pfizer e da União Química, que pode produzir a Sputnik V aqui no Brasil, também devem ser ouvidas. Sidney, é a primeira vez que estará na CPI para prestar depoimento um integrante do governo Bolsonaro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, médico cardiologista, empossado há pouco tempo. O que é que você imagina desse depoimento que começa daqui a pouquinho com cobertura total aqui no Novo Dia da CNN? Colombo, eu tenho para mim que essa vai ser, até o momento, a mais cirúrgica, mais direta e a mais atual vai ser o mais atual depoimento, vamos dizer assim, desta testemunha. Por que razão? Porque o atual ministro vai poder falar sobre contratos, em que pé esses contratos estão, ele vai poder falar sobre pontos relacionados à vacina, porque se diz certas coisas, depois não se consegue cumprir, sabemos que insumos vêm lá de fora, sabemos que se depende de sims e documentações e afirmações do outro lado, mas é preciso também que ele diga qual vai ser o trabalho dele, a agenda daqui para frente, mesmo sabendo que não se tem mais essa certeza que antigamente ele e outros ministros chegaram a demonstrar, né? Dando datas. O general Pazuello fez isso, deu várias datas que elas acabaram não se cumprindo. O próprio ministro, quando assumiu, tinha muita convicção que pudesse vacinar 1 milhão de pessoas por dia e tal, mas tem que ter a vacina, né? Muitas vezes ela é paralisada, muitas vezes dá a impressão que vai dar uma acelerada, daqui a pouco pisa-se no freio, os governadores reclamam, os prefeitos reclamam, então há uma montanha russa nessa matéria. Vai ser importantíssima a presença do ministro Queiroga por conta disso. E os inquisidores já vão ter o que perguntar para ele também sobre cloroquina, sobre imunidade de rebanho, sobre a atuação dos seus antecessores, porque ele vai poder dizer o que ele pegou, né? O que exatamente ele encontrou agora que ele está na pasta. Então ela vai ser uma entrevista muito atual nessa matéria. Como o presidente está reforçando muito a necessidade de se reavivar o uso da cloroquina, sem dúvida alguma ele vai ser indagado sobre isso. Ontem o antecessor, o Tait, ele deixou claro 4 pontos. A imunidade de rebanho, que ele não acredita, diz que é um conceito que ele não acha correto, diz que através de infecções, então, pior ainda, isso é um erro, diz ele tecnicamente. Cloroquina também, diz que ele saiu do governo por conta disso. A demissão se deu desta forma, ele entendeu que o presidente e o governo queriam expandir o uso da cloroquina e ele não considerava aquilo adequado para o plano que ele chegou a elaborar, mas não chegou a implantar. Tudo isso vai para a conta do Queiroga também,
para ele responder. Então vai ser uma entrevista atual nesse aspecto, que é o que nós necessitamos agora, né? De respostas mais concretas e objetivas para a imunização. Para quem tomou a primeira dose, falta a segunda, e para quem não tomou ainda, que fica se perguntando, né? Pela minha idade, quando é que eu vou me vacinar? Tem gente que fica mandando aqui dia sim, dia não, relatórios. Vai ser dia 17, vai ser dia 15, atrasou, vai ser dia 21. A pessoa não sabe muito que vai vacinar, essa ansiedade aumenta e cria um estado de coisas muito ruins. E só para fechar, nós que falamos assim, mais de 400 mil brasileiros morreram. Gente, hoje vamos bater 415 mil mortos. Vai ultrapassar essa marca. Ontem, à noite, 18 horas, era 414.399. Então, continua morrendo muita gente. Tem que parar isso. Puxa vida. Pois é. Sidney, para a semana que vem, como nós dissemos agora há pouquinho, tem já convocações definidas, né? O diretor do Instituto Butantan, a Fiocruz, também a Anísia Trindade, presidente da Fiocruz, que são os dois produtores das vacinas que nós estamos produzindo aqui no Brasil, né? A partir de material importado, a Coronavac e a vacina da AstraZeneca. Pessoal da Pfizer, pessoal da União Química também, os representantes dessas farmacêuticas, mas duas convocações chamaram mais atenção, né? Uma delas, a do ex-secretário de Comunicação do Palácio do Planalto, Fábio Weingarten, e do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O Fábio Weingarten recentemente deu uma entrevista à revista Veja, dizendo que houve incompetência no Ministério da Saúde, que nós poderíamos ter comprado a vacina da Pfizer antes do que fizemos, que ele inclusive teria procurado ministros do Supremo Tribunal Federal para tentar fazer com que os ministros fizessem alguma espécie de intervenção no governo federal para tentar aparar arestas e acertar o contrato com a Pfizer, mas ele, ao mesmo tempo, libera de qualquer espécie de culpa o presidente da República, Jair Bolsonaro, por esse atraso que ele disse ter acontecido. Então, imagino que, a partir dessa entrevista, tenha ocorrido a convocação dele. E o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, vai explicar especialmente um eventual problema ideológico com a China, se isso pode ou não ter nos atrapalhado. São os dois principais depoimentos a princípio da semana que vem, Sidney? Sim, são os dois principais depoimentos. Eu penso, Colombo, que não se deve previamente inquirir alguém já para se acusar uma outra pessoa sem você ter ouvido aquela testemunha. Então, quando se diz, olha, ele inocentou o presidente e tal, que bom, que ótimo. Nesse caso específico, na palavra do secretário de Comunicação, tudo indica, ele não acusará o presidente. Mas tudo bem, não é para acusar ou para inocentar, é para se descobrir a verdade dos fatos. O que ele diz é que houve incompetência à época da gestão do general Pazuello, que se poderia, naquele momento, tomar outras atitudes e avançar em negociações, como a Pfizer, por exemplo, e a Pfizer já ter fornecido para nós a vacina que agora está fornecendo nesse preciso momento. Então, o que ele diz de ponto mais central é isso, em relação a essa parte de comunicação. O da Anvisa é muito importante também. Tem a história da cloroquina, né, que o ex-ministro Mandetta colocou também numa reunião que ele estava presente, e também o presidente da Anvisa. É preciso justificar melhor, explicar melhor o funcionamento da Anvisa, se recebe pressão externa, se não recebe, a história da Sputnik, se leu errado, se leu certo a documentação que foi fornecida pela empresa russa, tudo isso é muito importante. Estamos na fase de esclarecimento. Olha, eu repito, gente, eu tenho dito sempre, o meio é mensagem. A cada dia o que é dito é importante. Às vezes alguém fala 8 horas e você tira lá uma frase, mas uma frase importante, ou um documento que não se tinha, ou um início de investigação como se fosse um novelo. É para isso que tem CPI. Eu acho que a CPI não pode vir no colete já querendo acusar A, B ou C. Tudo isso acontecerá naturalmente. Ora, o presidente Jair Bolsonaro, ele pede para ser investigado e pede para ser incriminado em algumas ocasiões, né? Dadas as barbaridades que ele fala, diz, desde o início dessa pandemia. Primeiro, do ponto de vista mesmo dos seus pronunciamentos, das suas falas, entrevistas e tudo mais. Depois, as opções que ele fez por medicações que hoje sabemos que elas não são objetivas para esse tipo específico de doença. Embora, né, Colombo, sabe como é que é? Tem gente que acredita em Saci Pererê,
CPD, tem gente que acredita também em mula sem cabeça. Sempre você vai encontrar isso. Não pode se estressar, não, Colombo. Tem que provar na prática, né? Quem acredita em Saci Pererê, em peixe-boi que sai andando e pulando em duas patas e tal, né? Não tem pata, mas ele viu pata, que prove, né? Que fotografe, que registre, que apresente, e dessa forma ele poderá mostrar que não é crendice, é fato. Mas a gente tá para ver, né? Mula sem cabeça, Saci Pererê e peixe com patas pulando por aí. O ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, prestou depoimento na CPI da pandemia. E logo no início de sua fala disse que decidiu deixar o cargo de ministro da Saúde no ano passado, antes de completar um mês como ministro, porque sentiu que não tinha autonomia para fazer o que as convicções dele diziam que devia ser feito. As razões da minha saída do Ministério são públicas, elas se devem basicamente à constatação de que eu não teria autonomia e liderança que imaginava indispensáveis ao exercício do cargo. Existia um entendimento diferente por parte do presidente, que era amparado na opinião de outros profissionais, sem a liberdade para conduzir o Ministério, conforme as minhas convicções, optei por deixar o cargo. Sidney, a gente já tinha ouvido isso. Travou o Sidney Rezende, voltou o Sidney Rezende ou travou o Sidney Rezende? Essa explosão de Você cores, tá me ouvindo? Essa explosão de cores da gravata e do Sidney Rezende e do lenço do Sidney Rezende hoje estão provocando algumas falhas na comunicação do Rio de Janeiro com São Paulo. Mas agora está tudo ajustado. Então, Sidney, queria que você falasse aí sobre o que disse o ex-ministro Nelson Teich. A gente já sabia, né, que havia uma incompatibilidade entre ele e o presidente, afinal de contas foram 29 dias no cargo de ministro da Saúde, né? Mas ontem ele confirmou, ele oficializou a CPI que deixou o cargo porque o presidente queria que ele estimulasse a recomendação para o uso de hidroxicloroquina e cloroquina para contaminados com a Covid, e ele não tinha convicção naquele momento de que essa era a atitude correta a ser adotada. Isso foi o principal, foi o que ele disse, olha, tem que fazer escolhas, não dá para continuar porque essa forma que se quer que a gente toque aqui o Ministério, eu não concordo com ela, né? Está fora dentro do estudo que eu fiz aqui de preparação e planejamento, então vou pedir meu boné e vou embora. Sim, isso foi o mais importante que disse ontem o ex-ministro. Eu acompanhei bem de perto, que eu estava na rádio ali, de 10 da manhã a meio-dia, tudo que aconteceu na CPI. Eu até ressaltei a elegância de Nelson Teich, no sentido de fazer um depoimento mais técnico, né, menos político e tudo mais. Só que depois, do meio para o fim, ele pareceu aquele personagem do Peter Sellers, no Mr. Bean também, que tem aquelas comédias que tem aqueles equívocos e aqueles erros, né? Porque tudo ele fingia que não tinha visto, né? Sabe aquela história que quebra um pau danado na festa, o Colombo? O sujeito vai até lá e pede uma sangria, sabe como é que é? Me dá uma sangria, daí o garçom pergunta, o que aconteceu? Eu falei, o quê? Tá acontecendo alguma coisa aqui? Ele não viu nada, aí pede a sangria dele, vai beber, conversa. Então ele é tipo de fininho, sabe como é que é? Então, tudo que perguntava, não sei, não tava, não vi, eu sou técnico e tal. Então, quer dizer, ele foi elegante até a metade, deu o recado dele, falou o que ele queria falar, ninguém arrancou nada dele difícil e depois você pra tangente e o pau quebrando lá, na festa, né? E no final, ao ponto até do presidente, que é muito elegante, né? O presidente da CPI, que falou, olha, eu só não viu nada, você não fez nada, né? Até tem um pedacinho aqui, não sei onde eu separei, ele dizendo assim, indignado, né? Que achou que o Teich não se pronunciou devidamente. Mas sim, repito o que eu reafirmei agora há pouco, por causa da cloroquina ele teria saído, foi o que ele disse, afirmou, imunidade de rebanho ele foi contra também, e ele imaginou também que o Pazuello que foi colocado ali para ajudá-lo, fosse só para ajudá-lo. Ele não percebeu também que o Pazuello já estava ali de alguma forma para ser daqui a pouco o novo ministro da Saúde. Ele deve ter ido lá pedir mais uma sangria e não notou nada. Essa foi boa, viu? O Sidney Rezende é uma figuraça, né? Eu fiquei imaginando aqui o ministro Nelson Teich numa festa com o pau cantando lá dentro e ele tomando uma sangria olhando para o lado errado, viu, Sidney? Só você para fazer a gente rir nessas circunstâncias aqui, viu? Enfim, mas vamos em frente. Eu sei que você não vai dizer... Ô, Colombo, eu sei que você não vai dizer que parece ou não parece. Eu só quis dizer o seguinte, ele é tão discreto, tão tranquilo, tão no ritmo dele, que ele continuou ali fazendo o planejamento dele, o trabalho dele, meio que alheio a tudo isso. Mas isso irritou ontem, né? Principalmente o presidente da CPI, que falou, poxa, pelo amor de Deus, o senhor não viu nada, não sabe de nada, não estava lá, né? Deve ter ido buscar mais uma sangria. Tá certo. Bom, o presidente Bolsonaro sugeriu que a China criou o coronavírus para se beneficiar economicamente e também falou em guerra química. Vamos ver o que disse o presidente. É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório,
ou nasceu por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. Bom, o país que mais cresceu ano passado foi a China, não é, Sidney? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas declarações dadas pelo presidente Bolsonaro, se isso pode criar algum mal-estar com os chineses, uma relação que a gente vem tentando reforçar cada vez mais, né? A China cresceu 2,3%, o Brasil encolheu 4,1%, Estados Unidos também, o seu PIB caiu para 3,5% e o PIB da Alemanha ficou 5% menor. De fato, a China que contornou o seu problema em Wuhan rapidamente e acabou se beneficiando porque transformou-se também em fornecedor de vacinas e outros negócios em que não abalou completamente as suas estruturas econômicas e financeiras. Olha, nós já comentamos tantas vezes aqui, a diplomacia não pede esse tipo de atitude, né? Qualquer vingança, retaliação, ação política, diplomática de fato efetiva, você não toma só no gogó, né? E você espera a melhor hora, você faz isso com inteligência, faz isso de forma matadora, na expressão de dizer, né? Faz isso de uma forma mais definitiva. De fato, não é bom. Ontem isso repercutiu também imediatamente, porque esse discurso do presidente se deu exatamente na hora que Nelson Tatti sentou-se lá para prestar o seu depoimento, né, na CPI. Foi na mesma hora, né? Então, o discurso foi longo. Dizem que é um discurso por orientação do vereador Carlos Bolsonaro, né, que teria dito ao presidente para pisar no acelerador. Então, nesse discurso, ele falou muita coisa, né? O presidente Bolsonaro, não só isso que você destacou tão bem, mas foi um dos pontos. E isso, de fato, cria rusgas, dificuldades, isso estremece as relações com a China. E o embaixador chinês no Brasil deve ficar enlouquecido, né? Porque dia sim, dia não, o presidente já acalma, passa-se aí 2, 3 dias, uma semana, ele volta de novo a atacar. O presidente gosta do confronto, mas tem consequências, né? Brigar com quem nós temos relações comerciais e mais precisamos agora ter paz no mundo, agora é paz e amor, é tomar chá entre os dois, é conversar, é ter calma, né? Não é hora de ir lá beber sangria, é hora de você ficar ali conversando com o seu interlocutor. Aí o sujeito vai, arruma briga, é um problema. Sidney Rezende, bom conversar com você mais uma vez, elegantérrimo como sempre. Sabe que aquela hora que você ficou falando aqui sobre quem acredita em Saci Pererê, enfim, mula sem cabeça, essas coisas, eu comecei a viajar aqui esses dias, Sidney. Semana passada, eu cheguei em casa e minha filha estava fazendo aula pelo computador, né? E a professora deu uma lição para ela, para a classe, né, sobre o ciclo da vida de um animal. Então, a criança tinha de mostrar ali como é que um bicho nasce, morre, vive, enfim. E ela escolheu um unicórnio. Ela adora unicórnio, ela tem 8 anos, né? E ela escolheu um unicórnio. Olha. E aí, eu cheguei em casa, notei que ela estava meio tristinha, ela sentou perto de mim no sofá. Aí eu falei, o que foi? Aí ela veio pro meu colo, começou a chorar. Aí eu falei, meu Deus. Aí ela falou assim, não, é porque hoje a professora falou que... Como é que é? A professora falou que unicórnio é um cavalo com defeito. Aí eu falei, não acredito que a professora falou um negócio desse, né? Aí fiz toda uma ginástica para contornar o que tinha acontecido lá e para explicar para ela que se ela acredita, o unicórnio existe, né? O importante é ela acreditar, ela crer, e que no trabalho da escola talvez seja conveniente ela procurar um outro animalzinho, né? Um cachorro, uma vaca, um gatinho, mas que se ela acredita, existe. Sim. E a gente tem de fomentar isso nas crianças, né, Sidney? Isso, essa imaginação. Só para fechar, ô Colombo, você está numa situação melhor até do que aquela criancinha que perguntou para a mãe, mamãe, depois que a cegonha deixa a gente, né, o que ela faz? Ela senta lá no sofá, abre a cerveja e vai ver futebol. Tá bom, Sidney, olha, a gente volta a conversar amanhã então, combinado? Até amanhã. Um abraço. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.